Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal Horus em Foco para mais um trabalho, para mais uma apresentação, para mais uma reflexão. Hoje estaremos no quadro Horus em Foco, análise política, e o tema de hoje é a liberdade dos indivíduos conectados em risco a partir do uso de algoritmos e implementação de inteligência artificial. Estamos no quadro Horus em Foco, análise política. Antes de iniciar essa nossa reflexão, eu gostaria de dizer para vocês que esse trabalho ele foi a conclusão, né, de uma pesquisa que eu fiz durante 3 anos e meio na PUC São Paulo. E todo esse período de reflexão, de estudos, culminou numa tese em que o tema dessa tese é exatamente esse que está aparecendo aqui. Eu gostaria de também dizer que eu fiz esse estudo de 3 anos e meio num departamento, né, da PUC chamado TID, ou Tecnologias, Inteligência e Design Digital. Esse departamento da PUC, ele fica ali na PUC Consolação, naquela região. É um dos departamentos de tecnologia e intelectualidade mais importante, eu posso afirmar isso, talvez do Brasil. E nesse departamento, né, a gente está falando de uma universidade que é a Pontifícia Universidade Católica, uma excelente universidade, uma das melhores do Brasil. E, nesse sentido, desenvolver uma pesquisa e ter uma titulação nesse espaço é uma honra e, é claro, né, exige ali todo um trabalho de excelência, de dedicação, de pesquisa científica, baseado aí nas normas da ABNT, baseado em todo um arcabouço teórico de grande importância, de grande rigor científico, tá? Então, basicamente, eu gostaria de colocar isso, e você que tem interesse de entender tecnologia, inteligência artificial, Big Data, enfim, programação, algoritmos, se você quer entender toda essas abordagens desse mundo disruptivo, dessas novas tecnologias, dessas startups, enfim, de toda esse debate, né, que está acontecendo atualmente, sem dúvida o TID é um espaço que você deve ter a oportunidade, se for do seu interesse, né, de estar nesse lugar, de se matricular e fazer ali uma pós-graduação de excelência, mestrado, doutorado, que vai te permitir não só ter um bom conhecimento sobre o assunto, mas também estar preparado para entrar no mercado de trabalho com uma ótima qualificação. Então, é isso, né, que eu gostaria de colocar inicialmente. Não esqueçam também de curtir o nosso canal, de nos seguir nas redes sociais, de deixar seus comentários, de compartilhar esse material se você gostou, porque é importante para que sempre possa haver um crescimento, uma amplitude de todo esse trabalho que a gente realiza aqui com muito carinho, com muita dedicação. Então, só lembrando, TikTok, também no Instagram, Horus em Foco, aqui no YouTube também, Horus em Foco, e no Facebook, Horus, tá? Só você digitar lá na barrinha de procura que vai aparecer para você o nosso canal, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, o tema, ele é um tema extremamente filosófico,
né? Então a gente está falando de liberdade. Liberdade de quem? Dos indivíduos. Eu vou depois conceituar um pouco mais a questão da liberdade, mas eu quero dizer que o meu trabalho, esse trabalho desenvolvido, ele foca na liberdade dos indivíduos conectados. A gente está falando do cyberespaço, a gente está falando da internet, a gente está falando desse espaço de navegação em que, sem dúvida, a todo momento a gente está, quem tem acesso à internet banda larga, 4, 5G, tem um aparelho que lhe permite conectar, pode ser um tablet, pode ser um smartphone, pode ser um computador, mas de um modo geral, estudo, trabalho, a vida social, ela depende desse meio, né? Dessa internet, desse espaço. Só que, ao mesmo tempo, esse espaço pode colocar em risco a sua liberdade. Por quê? Porque existe algoritmos e também existe a implementação de inteligência artificial e que, nesse sentido, não que essas ferramentas necessariamente elas estejam contra a nossa liberdade, mas dependendo de como elas forem utilizadas, usadas, ela pode sim, de alguma forma, diminuir, reduzir ou até neutralizar a nossa liberdade. Então, é um pouco sobre esses aspectos que eu gostaria de trabalhar aqui com você. Então, vamos para o primeiro tópico, né? Qual foi o objetivo desse meu trabalho? Então, vou dar uma lida aqui muito rápido e aí eu continuo aqui a reflexão. O objetivo geral desta tese é aprofundar o impacto dos avanços tecnológicos, o acúmulo dos dados e as implementações da inteligência artificial terão nos humanos, principalmente em relação à liberdade de cada indivíduo e as consequências coletivas dentro da lógica tecnicista que, em geral, abdica da ética permeada pelo viés da razão instrumental. Isso aqui é um centro, né, importante da minha tese. Como justificativa desse trabalho, busca avaliar o impacto das tecnologias, a internet das coisas, presente nos smartphones, por ser uma realidade acoplada ao humano, mudando de forma significativa a nossa visão de mundo e as nossas relações. Então, o ponto crucial, né, dessa minha tese é entender que quais são as consequências do Big Data, da inteligência artificial, né, de todo esse processo tecnológico dentro da coletividade. Quando eu falo da coletividade, estou falando da sociedade, das pessoas que vivem nessa sociedade, porque esses aplicativos, essa tecnologia, esses algoritmos, esses dados, essa inteligência artificial está sendo aplicada dentro de uma lógica tecnicista. O que significa, né, uma lógica tecnicista? A lógica tecnicista ela está ancorada, por exemplo, a você instrumentalizar essa tecnologia não necessariamente para ajudar as pessoas, não necessariamente para promover maior evolução da base social, mas muitas vezes ela tem um viés utilitário que vai corresponder, a gente vai ver com mais calma, às grandes corporações que manipulam essas tecnologias, que são empresas dentro da lógica capitalista. E aí, nesse sentido, olha só que interessante, nesse sentido, existe o viés da razão instrumental. A razão instrumental é um conceito muito importante da escola de Frankfurt, na Alemanha, que vários autores, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, trabalhou com esse conceito da razão instrumental e, nesse sentido, é utilizar a técnica
a ciência, a tecnologia, principalmente com um viés instrumental de dominação, de manipulação, de aumentar a lógica do lucro dessas empresas, daquele modelo de negócio, mesmo que esteja associado a um processo de deteriorização do ser humano, em que o ser humano é prejudicado, em que o ser humano ele acaba sendo desgastado. E não deveria ser a lógica da tecnologia. Se a gente fizer um estudo de como surge a tecnologia, ela sempre teve um papel importante para que o ser humano pudesse ampliar a sua capacidade reflexiva, a sua capacidade instrumental, a sua força, a sua velocidade, a sua inteligência, né? Ou seja, melhorar o humano, melhorar a vida do ser humano, a vida dos seus, mas também as tecnologias serviram para que você tivesse um viés, por exemplo, ao invés de você produzir um remédio para curar ali uma doença, você poderia também produzir exatamente uma arma letal de que tem o poder de assassinar um contingente enorme de pessoas, ou seja, né, o que a gente chama de armas, né, de dizimação em massa, armas químicas, armas de guerra. Ou seja, a tecnologia também, ao mesmo tempo que ela pode gerar a vida, ela pode salvar a vida, como a cesárea, por exemplo, uma técnica que foi desenvolvida para permitir, impedir que determinadas gravidezes tivessem ali como resultado a morte do bebê, a morte da mãe ou a morte dos dois. É uma técnica. Só que essa mesma lógica tecnicista, quando ela é tecnicista, ela pode, ao invés de gerar a cesárea para salvar uma vida, ela pode gerar exatamente uma técnica de destruição em massa. Não para dar luz, mas para exatamente fornecer a morte das pessoas. Então, esse é o ponto que está sendo discutido aqui, né? E a gente não pode esquecer que a nossa realidade está permeada pela internet, por essas tecnologias, por aplicativos, né? Então, para mim falar aqui com você, para que você possa ter acesso a esse conteúdo, você precisa de um aparelho tecnológico que se conecta à internet. Tá? Isso é importante, sem dúvida. Está falando de IoT aqui, internet das coisas. A gente precisa dessa via. Mas ela também, essa tecnologia vertida, utilizada para um lado ruim, ela pode ter graves consequências. E é um pouco sobre isso que eu vou estar tratando aqui. Né? Então, o primeiro ponto a ser discutido é o futuro da humanidade. Qual é o futuro da humanidade com essas novas tecnologias? Aqui eu vou trazer um pouco a concepção, o primeiro elemento aqui que eu vou abordar com vocês, do Big Data, né? E os processos de inteligência artificial com a implementação do aprendizado de máquina e o aprendizado profundo. São ou não neutros? Olha só, você poderia estar falando assim, pô, eu não estou muito acostumado com essas terminologias, com esse assunto. Você poderia me explicar um pouco melhor do que se trata, do que você está se referindo? Sim. Primeiro ponto, né? Eu falei da internet. A internet é como se fosse um mundo virtual. Né? Então, se a gente não vive no mundo, na natureza, né? A gente vive aqui num espaço geográfico que me permite me locomover, me desenvolver, me permite ser quem eu sou. Essa é a realidade que a gente se encontra. Existe uma realidade também chamada internet, uma realidade virtual. E essa realidade, quando eu pesquiso essa realidade, quando eu vou lá no Google, né, e coloco ali um tema de uma pesquisa, de um assunto que eu quero, de repente, conhecer mais informação, quando eu vou no YouTube para assistir um vídeo, quando eu estou na Netflix
e começo a selecionar filmes, séries, existe ali uma conta minha, eu tenho que ter uma conta, eu tenho que estar logado nessa conta, e nesse sentido, à medida que eu pesquiso, que eu utilizo esse espaço, eu também estou sendo pesquisado. Por quê? Porque eu estou deixando um rastro personificado, personalizado aos meus modos, às minhas tendências, às minhas vontades, aos meus desejos lá nesses espaços. Ou seja, eu estou deixando dados nesses espaços, né? Esses dados não são apenas quando eu deixo fotos, quando eu deixo um vídeo, né? Quando eu gravo ali um vídeo no TikTok, uma dancinha, são dados biométricos? São. Quando eu deixo uma foto ali no Facebook, no Instagram, são, né? Quando eu canto uma música, gravo um vídeo ali dançando, cantando, são dados? São. Mas também quando eu faço qualquer pesquisa, quando eu navego em qualquer site, em qualquer blog, eu também estou deixando o meu rastro nesse espaço, né? Então, isso é o Big Data. Os dados que eu estou deixando lá, ele está formando um grande banco de dados personificado, personalizado à minha identidade, a quem é o Rafael, a quem é a Teresa, a Silvana, o Maicon, o Gabriel, enfim, a sua identidade, o seu RG, ele está conectado a uma conta. E essa conta, ela está necessariamente fazendo com que vários dados que você fornece estejam ligados ao seu perfil, à sua pessoa. E aí, a grande questão isso é um ponto, né, do Big Data. Aí eu coloco os processos de inteligência artificial, a implementação do aprendizado de máquina, o aprendizado profundo, são ou não neutros? Eu já expliquei no outro vídeo um pouco sobre o que seria, né, inteligência artificial, aprendizado de máquina, aprendizado profundo. Eu não vou aprofundar muito esse tema hoje, mas eu vou, né, minimamente introduzir. Então, o que acontece com a inteligência artificial? Primeiro a gente tem algo que não tinha antigamente, que era um processo da inteligência, ou melhor, as máquinas, elas sempre foram programadas para executar determinadas funções, a partir de comandos de pessoas que manipulavam essas máquinas. Só que hoje nós temos o fenômeno da máquina aprender, ou seja, ela consegue memorizar determinadas informações, e nesse sentido, com a inteligência artificial, essa própria máquina ela pode tomar uma decisão em cima dessa informação. Então, existe todo um processo de programação, de modelos, né, de inteligência artificial, que de alguma forma vai treinando, vai preparando esse modelo para identificar determinadas áreas de conhecimento, áreas de saber, que a gente poderia chamar aqui de programas especialistas. Então, vou dar um exemplo para você, que aí tem a ver tanto com aprendizado de máquina como aprendizado profundo. Você ensina, por exemplo, uma máquina fotográfica, você com um processo de algoritmo, que também pode ser identificado com inteligência artificial, a quando você dá um sorriso, ela tirar uma foto. Né? Então, você percebe que a partir de um estímulo, as pessoas sorriem, ela identifica essa manifestação e ela vai lá e tem um comando para tirar uma foto. Isso já é um processo algorítmico de inteligência artificial. Isso é aprofundado, né? Isso é aprofundado quando, por exemplo, se eu fosse ficar aqui um pouco no exemplo da máquina, mas na verdade eu posso até dar outros exemplos, né?
para ficar um pouco mais fácil, o mais interessante de se pensar. Lembra que eu falei que quando você está pesquisando algo na internet, a internet, os algoritmos, a inteligência artificial ali, tá te pesquisando também porque você tem uma conta, você está logado. Né? Então, o que a inteligência artificial faz? Que aí entra no aprendizado profundo. Conforme você faz uma pesquisa ali no Google, ao mesmo tempo ele pega a pesquisa, né, que eu coloquei ali, a informação que eu estou buscando, o algoritmo vai analisar qual é o meu perfil, quais são os meus gostos, quais são os meus desejos, as minhas ideologias, a minha opinião, e ele vai pegar determinadas informações para atender aquela busca que eu fiz de acordo com o meu perfil. Então, para isso, você precisa do quê? De um aprendizado de máquina profundo. Profundo porque ele vai ter uma memória muito mais detalhada para fazer uma busca muito mais profunda e também porque ele, de alguma forma, vai atender ao perfil daquele que está fazendo a pesquisa, em cima dos seus gostos, dos seus rastros, das suas tendências dentro daquele espaço. Então é basicamente isso. Quando a gente fala de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, a gente está falando de camadas de programação para determinada identificação sobre qualquer busca, qualquer objeto que essa inteligência, de alguma maneira, ela vai realizar ali uma busca. Então, quando você fala do aprendizado de máquina, aprendizado profundo, e você coloca, por exemplo, eu estou buscando gato. O aprendizado profundo, ele permite que vários modelos de gatos possam aparecer naquela pesquisa. Ele não vai citar, ele não vai apenas te trazer ali um gato qualquer, ele vai te trazer várias possibilidades. Por quê? Porque ele tem uma memória mais profunda, ele consegue ver a diversidade de vários gatos, de várias possibilidades de existência de gatos, de vários modelos de gatos. Então, quando você tem uma inteligência, uma máquina que aprende, que tem uma memória e que tem muitos dados para conseguir dar uma resposta à sua busca, você pode entender, de alguma forma, que a máquina não só ela pensa, ou ela está executando ali um processo deliberativo, quando ela dá uma resposta para você, sem que necessariamente um ser humano esteja municiando, esteja controlando essa busca. Porque quem vai fazer isso os próprios algoritmos, é a própria inteligência artificial, que vai fazer uma varredura nessa internet e dar aquela informação identificada com seu perfil a partir da busca que você colocou ali no campo de busca do Google, por exemplo. Né? Então, é um pouco essa questão. Aí, para finalizar esse tema, esse ponto, todos esses elementos, né, o algoritmo, a inteligência artificial, o Big Data, eles são neutros? E aí a gente vai perceber que assim, e aí isso eu vou aprofundar um pouco mais para frente, mas a tecnologia em si, ela não tem um lado. Você não pode dizer, por exemplo, que quando você tem uma faca, que é uma forma de tecnologia, para cortar uma comida, um alimento, para facilitar ali a deglutição, você não pode dizer que a faca ela não é neutra, ela tem um lado. Ela pode cortar o alimento, ela pode matar, se você usar ela como arma de guerra. Mas não é a faca em si que tem a decisão de cortar um alimento ou de matar alguém. É você que manipula aquele objeto que vai tender esse uso para um lado ou para o outro. Esse que é o ponto. Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, de algoritmos, de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, tem alguém
algum humano que treinou esse modelo, que formou esse modelo, né, que desenvolveu esse modelo de inteligência, e aí, nesse sentido, essa pessoa tem, sim, intencionalidades. E necessariamente o modelo que ela desenvolveu vai ter ali a sua impressão. É como se fosse a sua imagem e semelhança ali. Então, nesse sentido, tanto as tecnologias elas vão verter para um lado, que é o que a gente chama de viés, como os dados, porque os dados que são fornecidos na internet, eles são dados, né, de pessoas em determinadas situações, quem coletou esses dados, quem forneceu esses dados, com que interesse. Então, nesse sentido, os dados, eles irão tender para um determinado lado que pode não ser neutro. Eu vou dar um exemplo. Eu falei da questão do gato. Você pesquisa um gato na internet e, de repente, se você pesquisar a ideia de gato no Google, ou sei lá, você usa um outro aplicativo de busca, o Bing, por exemplo, você vai ter respostas diferentes. Porque, de repente, você vai ter, talvez o modelo é muito parecido, mas o banco de dados que cada um está acessando, como que os algoritmos ali estão funcionando, é diferente. Tem ali tem particularidades, né? Ou seja, você percebe que existe ali tantos dados como a impressão do modelo tem um viés por trás, que ele vai dar um caminho, ele vai dar uma direção e que certamente pode ser de acordo com os programadores ou com as intencionalidades daquelas pessoas que são donas desse aplicativo, dessa ferramenta, enfim, dessa startup e desse banco de dados. E aí, nesse sentido, a gente introduz o conceito do aparelho da dominação. Né? Se todas essas ferramentas elas não são neutras enquanto existe um viés daqueles que a programaram, então a gente pode dizer que o celular, a gente pode dizer que o computador, que um tablet, ele de alguma forma está no nosso domínio, mas ao mesmo tempo, por meio das informações, dos dados, das pesquisas que nós fazemos, ele também tem elementos que pode ser utilizado para nos dominar. Eu vou dar um outro exemplo para você entender. Se eu for um domador, ali um adestrador de cachorros, eu só vou conseguir domar aquele cachorro por um processo behaviorista, né, de estímulo e resposta, de estimular aquilo que eu quero, de desestimular aquilo que eu não quero, se eu conhecer esse animal, se eu saber como ele funciona, se eu entender aquela raça, enfim, eu tenho que conhecer aquilo que eu vou dominar, aquilo que eu vou manipular, aquilo que eu vou treinar. Então, da mesma forma, né, como que essas redes sociais, essa internet, essas big techs, como que ela nos domina? Vamos colocar assim. Primeiro, ela precisa nos conhecer. E nós permitimos que ela nos conheça quando a gente navega e deixa o nosso rastro, os nossos dados, os nossos desejos, as nossas vontades nesses espaços. Isso aqui é um texto ou são informações de um estudioso, filósofo e também programador norte-americano chamado Jaron Lanier, que escreveu um livro importante em que ele traz a ideia de que nós deveríamos deletar as nossas redes sociais para impedir esse fornecimento de dados e de que houvesse ali uma possível manipulação,
né, dessas tecnologias, ou de quem implementa, de quem controla esses espaços. E aí ele traz alguns elementos importantes para a gente entender por que o celular, principalmente, é esse grande aparelho da dominação. Até porque a gente carrega esse aparelho, para onde a gente vai, com quem a gente esteja, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, né? A gente está com esse aparelho. Então, um determinado aspecto da alta tecnologia, que é tóxico, ele coloca, né? Todos nós estamos carregando aparelhos apropriados para modificação de comportamento em massa. Nossos aparelhos podem ser usados para outros propósitos e, com frequência, o são. Os usuários se amontoarem em ambientes online que podem fazer aflorar o que há de pior em nós. Muito poder concentrado em um pequeno número de mãos que controlam nuvens gigantescas. Então, pense bem, quem tiver mais dados, quem tiver mais informação sobre você, sobre aquele animal que você quer adestrar, quanto mais informação você tiver, mais possibilidade de você ser dominado, controlado, manipulado existe. É o grande vigiar e punir de Michel Foucault. Eu preciso vigiar, entender, conhecer como aquela pessoa funciona, quais são seus gostos, quais são as suas tendências, seus medos, seus desafios. Quanto mais eu conhecer, mais eu posso a controlar, né? E quanto mais você estiver confiante, desarmado de que esse aparelho pode ser utilizado por meio dele para que você seja conhecido, dominado, manipulado, governado, influenciado, quanto mais eu confiar nisso, mais eu estou permitindo, cedendo possibilidades de ser dominado. Então ele coloca aqui, né, que os aparelhos, quando eu compro um aparelho celular, eu penso o quê? Eu vou utilizá-lo para gravar um vídeo, para tirar foto, para instalar os aplicativos, para dar aula, sei lá, para gravar vídeos. Ao mesmo tempo que ele tem essa funcionalidade para mim, ele tem também a funcionalidade para esse espaço da internet, das redes sociais, do Google. Ele serve para que os meus dados sejam fornecidos. Então eu também sou vigiado. E talvez eu possa ser punido por esse espaço, né? E aí, nesse sentido, ele coloca assim: usuários se amontoarem em ambientes online que faz aflorar o que há de pior em nós. Esses dias eu estava lendo exatamente o livro, né, Psicologia das Massas, do Freud. E um dos aspectos que manifesta, por exemplo, um grau de violência instintiva, selvagem nas pessoas, em que elas são capazes de cometer as maiores atrocidades, é quando você está em massa. Quando você está em massa com pessoas que pensam exatamente o que você pensa, que reproduz exatamente o que você gosta, o que você sente. E aí você se sente confortável de aflorar aquilo, mesmo que seja algo preconceituoso. Vou dar um exemplo, né? É quando algumas torcidas, vou dar um exemplo aqui, tá? Os casos de racismo que muitas vezes as torcidas manifestam. Quando você tá lá no meio da torcida, torcendo e tal, aí alguém começa a nomear ali, xingar, na verdade, um jogador de macaco, porque é do time adversário, e ele é negro, e aí você quer destabilizar essa pessoa emocionalmente, aí você tá naquela massa que pensa da mesma forma, que torce para o mesmo time, e aí tem uma onda que vai meio que condicionando você a entrar na brincadeira, que é muito séria, e a reproduzir esse preconceito. E aí todo mundo, né, começa a chamar de macaco. E aí você se sente constrangido, muitas vezes na massa, a não reproduzir aquilo que a massa está determinando. Assim como na massa aflora o que há de pior em você quando a massa
demonstra, ó, aqui você pode ficar tranquilo, você pode ficar à vontade para manifestar o seu ódio, o seu preconceito, porque aqui você não vai ser cerceado, aqui você não vai ser controlado, punido. Então é isso que acontece. A internet, ela engaja muito pelo ódio. Ela virou um espaço em que as pessoas se sentem confortáveis na sua bolha a manifestar o seu ódio, misoginia, né, LGBTfobia, racismo, o ódio contra imigrantes, o ódio contra pessoas com deficiência, né, o ódio contra mulheres, tá, o ódio contra partidos políticos que não têm o mesmo pensamento que o seu. A internet, que não tem a mesma opinião que a sua, ela virou um espaço em que você está protegido pela interface, você está na sua casa, de frente do computador, de frente do celular, você está fazendo, de repente, crimes, mas que, nesse sentido, você está protegido, você se sente protegido por aquela tela. Você não está confrontando de frente a pessoa que você está atacando. Então, muitas vezes, a covardia, ela é manifestada nesses espaços. O ódio, a covardia, o preconceito. Né? Então, isso é o instinto, é o Thanatos, para pensar em Freud, aquilo que há de mais selvagem, ruim e de morte dentro de você vem à tona nesses espaços. Olha só que coisa espetacular, né? Do ponto de vista do entendimento do porquê que isso aflora. E aí, um ponto importante, muito poder concentrado em um pequeno número de mãos controla nuvens gigantescas. Aqui, em especial, ele está falando das Big Techs. A sua conta no Google, no Facebook, no Instagram, né? Na Amazon, no Netflix, a sua conta lá, ao mesmo tempo, permite que a riqueza do futuro, para pensar aqui em Marta Gabriela, né, também professora da PUC, para você entender essa questão que ela chama de data capital, os nossos dados são um capital, é uma riqueza, porque é o que permite que as empresas possam te manipular, tanto do ponto de vista do consumo, como do ponto de vista ideológico, político. Porque ela tem tantos dados sobre você que agora ela consegue saber como você funciona e consegue te condicionar aquilo que ela deseja. Ela tem esse poder. Data capital, a riqueza de hoje são seus dados, são as suas informações. Né? E as Big Techs são as gigantes, que é um pequeno número de potências tecnológicas, mas que detêm uma vastíssima quantidade de dados sobre milhões de pessoas. E aí, quanto mais dados, mais informações, mais controle ela pode ter perante os indivíduos. Ou seja, a liberdade em risco. A sua liberdade está em risco. Uma vez que você conhece tão bem alguém ou algo porque você tem os dados, você pode programar, você pode sugerir, condicionar essas pessoas para o lado que você quiser. Você tem essa dimensão. Quando eu falo você, eu não estou falando de você, de mim, de nós, mas estou falando dessas grandes empresas, dessas gigantes da tecnologia. Olha só o que eu coloco aqui, né? Aqui, para falar que a nossa liberdade está em risco, a gente precisa entender, agora do ponto de vista filosófico, o que é a liberdade, o que é ser livre. Segundo Kierkegaard, a dificuldade que se lhe depara exige a ruptura com todo o imediato, e para isso falta-lhe a suficiente reflexão ética. Não tem a menor consciência do que
ou melhor, de um eu que se adquire por uma ínfima abstração que o liberta da exterioridade, de um eu abstrato e nu, oposto ao eu vestido do imediato, primeira forma do eu infinito e motor deste processo sem fim, no qual o eu assume infinitamente o seu eu real, com os seus ganhos e perdas. Para Kierkegaard, a liberdade ela está num eu dono de si, que tem consciência de si mesmo, conhece-te a ti mesmo, que sabe seus danos, suas dores, seus problemas, as suas dificuldades, que conhece tanto as suas potencialidades e qualidades como seus defeitos, e que é responsável para tomar decisão. Um eu que se conhece, ele sabe, por exemplo, eu sou um alcoólatra, tenho um problema com o álcool, eu não consigo dominar o álcool me domina. Aqui eu estou dando um exemplo, né? Uma pessoa que tem consciência disso e não quer ser dominado pelo vício do álcool, ele vai saber quais passos ele não pode dar, que ao ultrapassar aquela linha limite, ele perde o domínio de si e passa a ser dominado por aquele objeto, por aquele vício, por exemplo. Então, muitas vezes, tem pessoas que, para conseguir manter a sua sanidade, o seu equilíbrio e controle sobre o vício, ela precisa, inclusive, não se aproximar de pessoas que bebem ou não se aproximar, nem passar na frente de ambientes em que há bebida alcoólica. Ela não pode, muitas vezes, sentir o cheiro da bebida. Depende de cada pessoa, pode ser todos esses exemplos que eu falei, ou um deles, ou de repente existe um processo associativo. Quando há pessoas dançando, eu sinto vontade de beber. Então eu tenho que tomar cuidado, porque a dança pode ser um gatilho que me estimula a sentir a vontade de consumir álcool. Ou fumo. De repente eu bebo e fumo ao mesmo tempo, então toda vez que eu estiver bebendo eu vou querer fumar. Toda vez que eu estiver fumando eu vou querer beber. Então se eu quiser superar aí o vício do álcool, eu tenho que também superar o vício do fumo. Né? Ou seja, né, são elementos que eu estou colocando aqui para dizer que um eu dono de si, ele se conhece, não é que ele se domina totalmente, que ele consegue se governar em todas as situações, mas ele sabe onde, em que situação, em que momento ele pode estar prestes a cair, e aí ele se bloqueia, ele se antecipa e não se coloca naquela situação que ele pode ser vencido. É exatamente isso que seria um eu, né, que tem um poder sobre si. E aí, por que eu estou colocando isso para falar de liberdade? Né? Porque o Kierkegaard ele vai colocar 3 elementos importantes, que é o processo, que é o estado, né? O estádio, melhor dizendo, a gradação de alguém que está naquele período que ele chama de imediatista, e aí depois tem o período ético, e por último, você vai ter esse estado, vamos colocar assim, maior, né, em que você alcança a sua liberdade, que seria o estádio religioso. Essas 3 fases, essa última que eu falei, seria o estádio religioso. Mas antes de você chegar no religioso, você primeiro está imerso ao imediato, ao imediatismo. No imediatismo, você é escravo dos seus desejos, dos seus instintos, você é infantilizado. Até o momento que você chega na ética, que você consegue entender que você tem responsabilidades, que as suas decisões têm consequências, que você precisa, em alguns momentos, resistir, em outros momentos, se afastar. Esse é o estado ético. E o estádio religioso
que é parecido com o menino de Nietzsche, é o estágio que você consegue se auto-reprogramar, você consegue se adquirir novos hábitos, né? Dentro de um processo do que aquilo que Aristóteles vai chamar de, na sua Ética Nicômaco, de segunda natureza. Eu consigo implementar um comportamento que vai me trazer uma configuração, uma reconfiguração de mim mesmo, à medida que, num primeiro momento, isso é algo que eu estou me disciplinando, mas que com a repetição, com a exaustão, com a insistência, aquilo vai virar a minha segunda natureza, um hábito adquirido. E aí eu me torno uma pessoa diferente, superando coisas que eu queria superar, que eu queria modificar em mim. Esse é o estágio da liberdade, é o estágio religioso, é a segunda natureza de Aristóteles, né? E esse estágio, ele só é atingido quando eu tenho domínio de mim. Só que, na internet, o que menos você tem, embora você ache que tenha, é domínio de si. Porque chega uma hora que os algoritmos, ele vai selecionar o que você vai ter, o que você vai ter acesso. Muitas vezes a plataforma, ela vai querer que você tenha acesso a apenas algumas informações da vastidão de possibilidades que tem na internet. Ela vai selecionar uma ou algumas que ela quer. De repente, porque aquele interesse vai te levar a mudar de opinião sobre um determinado assunto ou vai fazer com que você tenha uma decisão de consumo. Ele vai te estimular a consumir determinados produtos, que é o jogo da internet. É um espaço de venda. Ali é uma vitrine um mostruário de objetos, de produtos para o seu consumo. Ela vai te convencer a acreditar que você precisa daquele boné de marca, daquela roupa de marca, daquele shampoo, né, daquela cerveja, daquele carro para ser feliz. Não é você que escolheu necessariamente comprar aqueles objetos. Você foi condicionado, induzido por meio de um processo de convencimento que essas redes faz com você. Ela está te vigiando e depois ela está te direcionando para uma determinada finalidade que ela quer. E aí, como pode dizer que você é livre? Né? Como pode dizer que existe liberdade em você? Então, eu chego nesse tema, as máquinas pensam. As máquinas pensam, olha só que interessante, hein? A gente está falando de inteligência artificial, de big data, de algoritmos, computadores, smartphones, tablets. Né? A gente tem hoje essas televisões, né, que são smarts, que são super inteligentes. Será que elas são inteligentes? Será que elas pensam? Será? Será que um carro autônomo pensa? Esse é um ponto. Será que programas de computador pensam? Reflete? Como acontece com o Waze, quando você digita ali um endereço onde você quer chegar? Essas respostas, essas perguntas e essa reflexão, a gente vai ficar e vai ter acesso na parte 2 desse trabalho. Tá bom? Então hoje eu fico por aqui nessa primeira etapa. E se você quiser ver a continuidade dessa reflexão, que eu tenho certeza que está muito interessante e que vai aprofundar coisas que eu trouxe até agora, vai ser do seu interesse. É isso. Hoje, o Horus em Foco, né, análise política, fica por aqui. Não esqueça que terá aí, no mínimo, né? Eu não sei se vai ser 2 ou 3 partes, mas pelo menos uma próxima parte dessa reflexão. E eu conto com a sua presença, com o seu prestígio, enfim, com a sua participação, com a sua colaboração. Tudo bem? Com a sua audiência.
E é isso. O Horus em Foco hoje fica por aqui. Até uma próxima, próximo capítulo, né, vamos dizer assim, próximo quadro desse tema de hoje. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.